Bem-vindo, bem-vinda a esse canal onde a Bíblia, a Palavra de Deus, é regra única e infalível de fé e prática. É assim que consideramos a Bíblia, é assim que a temos em nossas vidas. Então aqui nesse canal você não vai ter outra coisa a não ser Palavra de Deus, imutável, inerrante, infalível, indestrutível e eterna. Se você vê a Bíblia dessa forma, se você entende a Bíblia assim, se você crê na Bíblia como nós, então fique muito à vontade aqui nesse canal, deixa suas dúvidas, suas perguntas, faça comentários construtivos que vão acrescentar à nossa vida, que vai nos ajudar a aperfeiçoar o nosso trabalho aqui, que é divulgar a palavra de Deus e por meio dela o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o único caminho para Deus, o único Senhor. Nós estamos lendo o livro do profeta Isaías e hoje nós vamos ler do capítulo 49 até o capítulo 52. Então, se você puder, abra a sua Bíblia e leia conosco. Se não puder, ouça com toda atenção a leitura que farei desses capítulos do profeta Isaías. Repetindo, capítulo 49 até o capítulo 52. Estamos caminhando aí para o encerramento do livro, né? Temos mais 2 semanas de leitura, se eu não estou enganado, e aí nós vamos para um outro livro das Escrituras. Se você quiser sugerir algum, fique muito à vontade. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Vamos à leitura. Capítulo 49 de Isaías: o servo do Senhor é a luz dos gentios. Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Prometida a restauração de Israel. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos
e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai aos céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim, os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento, e deles te cingirás como noiva. Pois quanto aos teus lugares desertos e desolados, e à tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. Até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. E dirás contigo mesma: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha. Estes, onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os esperam em mim não serão envergonhados. Eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Tirar-se-ia a presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Capítulo 50. O servo do Senhor, ultrajado, mas fiel. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar,
e torna os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não havendo água, morrem de sede. Eu visto os céus de negridão e lhes ponho pano de saco por sua coberta. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Talvez seja uma oração que devêssemos fazer todos os dias, né? Pedir ao Senhor que nos abra os ouvidos à palavra dele, que possamos ouvir como sábios, né? Continuando. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, e a traça os comerá. Lembrei aqui do apóstolo Paulo, né, escrevendo aos Romanos: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o Senhor. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? E servo aqui está com a letra maiúscula, uma referência clara ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Capítulo 51 de Isaías, palavra de conforto para Sião. Ouve-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardem, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Mas a minha justiça durará. Voltando aqui. Ouve-me, vós que conheceis a minha justiça, estou lendo de novo o verso 7, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Porque a traça os roerá como um vestido,
e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e eles fugirão a dor, e deles fugirão a dor e o gemido. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente, todo dia, o furor do tirano que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Esse texto me faz pensar na nossa situação atual, né, aqui no Brasil, né? A tirania com a qual as nossas autoridades têm agido contra o povo e contra, inclusive, princípios sagrados para Deus e para nós, como a questão da vida, né? Recentemente, o ministro que se aposentou deixou o voto dele a favor do aborto. Os outros votaram contra, né? Esse voto foi derrotado, mas isso não passa de uma jogada. Esse assunto vai voltar mais adiante. Então aqui diz para a gente não temer a tirania desses homens, mas confiar no Senhor, que esse sim é justo, e a justiça dele jamais será invalidada, cancelada, vai prevalecer para a glória de Deus e a alegria nossa. Continuando. O exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá à sepultura, o seu pão não lhe faltará, pois eu sou o Senhor teu Deus que agita o mar, de modo que homem que bramam as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira e o cálice do atordoamento e o esgotaste. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Estas duas coisas te aconteceram. Quem teve compaixão de ti? A assolação e a ruína, a fome e a espada. Quem foi o teu consolador? Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos, como o antílope na rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó tu que estás aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor, o Senhor, teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele beberás. Pô-lo-ei nas mãos dos que te atormentaram, que disseram à tua alma, abaixa-te, para que passemos sobre ti, e tu puseste as costas como chão e como rua para os transeuntes. Capítulo 52, e o último de hoje. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa,
porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e diz a Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Salmo 23, lembra dele? O sofrimento vicário do servo do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o meu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Louvado seja o Senhor, e assim a gente chega ao final da leitura de hoje. Eu quero agradecer a você que está presente aqui comigo, a você que tem curtido os nossos vídeos, a você que tem compartilhado os nossos vídeos, a você que já está inscrito em nosso canal e a você que ainda não está, eu peço que se inscreva, dá esse apoio a mim nesse trabalho de propagação da palavra de Deus. E deixe sempre o seu like, compartilhe os vídeos com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, entrar em contato com essa palavra que nos revela o próprio Deus na pessoa do Salvador, o Filho unigênito de Deus enviado a nós, porque Deus nos amou. Então seja o nosso parceiro na divulgação da palavra de Deus. Acione também o sininho de notificação, porque aí você será informado todas as vezes que publicarmos um vídeo aqui. Muito obrigado por estar aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.